E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal Austro-Libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, curte o vídeo, isso ajuda demais a divulgar o canal. No momento que esse vídeo está sendo gravado, o canal está com exatos 289 inscritos, então faltam somente 11 para chegar ao número de 300. Então me ajude aí a formar esse exército espartano aí de ANCAP aí, seguindo a galera aí. Me seguindo, ou também se você não é ANCAP e quiser ficar no canal também, seja bem-vindo. Mas como eu disse, o canal é tem um viés austro-libertário. Então, checa também aqui os links na descrição, tem todos os links que estarão relacionados a esse vídeo. Que no caso, o tema dele é a parte 4 da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e Capitalismo, do capítulo 3. Especificamente do capítulo 3 eu tive que fragmentar em vários vídeos, porque ele é bem complexo. Então, aqui você vai encontrar o link da playlist com os outros vídeos. Eu fortemente recomendo que você volte lá para o começo e leia, acompanhe a leitura comentada desde o começo. É bem recomendável, enfim. Mas se você quiser continuar daqui, aí só conta e risco. Tem também os links para a compra do livro. Você pode comprar através da Amazon. E também tem os links para download do livro, o qual você pode comprar através do... Pode baixar, né? Na verdade, através do site do Instituto Rothbard, ou também você pode comprar pelo site do Instituto Rothbard também, se você quiser assim. Tem essas duas opções lá. Na Amazon você não consegue baixar de graça. Outra coisa também que está aqui na descrição são os links do canal, as redes sociais, a qual você pode seguir o canal e ajudar. Tem também os links para apoio financeiro, que são basicamente Nano Bitcoin e Shitcoin, ou seja, Pix, através da moeda estatal, você pode ajudar o canal. Mas, sem mais enrolações, vamos continuar aí do ponto onde eu parei, que eu parei na página 42, para quem estiver de fato acompanhando, lendo junto aí. Então, vamos lá. Embora implícita nessa análise da tripla consequência econômica da socialização dos meios de produção, redução do investimento, má alocação e superutilização dos recursos, todas levando a uma diminuição nos padrões de vida, com o propósito de alcançar um completo entendimento das sociedades do tipo Rússia, é interessante e muito importante observar especificadamente que a análise anterior também se aplica ao trabalho como fator de produção. Em relação ao trabalho, a socialização também resulta em menos investimentos, em má alocação e em superutilização. Em primeiro lugar, uma vez que os proprietários do fator trabalho não podem mais se tornar trabalhadores por conta própria, ou uma vez que a oportunidade de fazê-lo é limitada, de um modo geral haverá menos investimentos no capital humano. Em segundo lugar, uma vez que os proprietários do fator trabalho não podem mais vender os seus serviços pela oferta mais elevada, na medida em que a economia é socializada e não mais permitida a existência de licitantes individuais com controle independente sobre determinados fatores de produção complementares, incluindo o dinheiro necessário para pagar o trabalho, e que aproveita as oportunidades e assume risco por sua própria conta. O custo monetário de utilizar um dado fator trabalho ou de combiná-lo com fatores complementares não pode mais ser determinado. E por isso, irão ocorrer todos os tipos de má alocações do trabalho. Em terceiro lugar, uma vez que os proprietários do fator trabalho numa economia socializada possuem, na melhor das hipóteses, somente uma parte dos rendimentos do seu trabalho, enquanto o restante pertence à comunidade de zeladores, haverá um aumento do incentivo para esses zeladores complementarem suas rendas privadas às custas de perda no valor do capital incorporado dos trabalhadores, de modo que isso terá como resultado uma superutilização do trabalho. Aí, nota de rodapé 34, que vou ler ela aqui. Aliás, isso prova que uma economia socializada será ainda menos produtiva do que uma economia escravagista. Nesse tipo de economia, que claro, também sofre de um incentivo relativamente menor para o trabalho por parte dos escravos, o senhor de escravos, que pode vendê-los e capturar seu valor de mercado privadamente, não teria um interesse comparável em extrair de seu escravo um volume de trabalho que reduzisse o seu valor abaixo do seu valor de produto marginal. Para um zelador do trabalho, esses desincentivos não existem. E aqui ele cita um livro que é do G. Reisman, Government Against the Economy, Nova York, 1939. Não conheço essa obra, mas enfim, está citado aí. Que ele deixa na nota de rodapé. Vou comentar um pouco aqui em cima desse parágrafo. O que o Hope está colocando aqui? Eu falo Hope, tá? Eu sei que tem gente que fala roupa, mas enfim, eu falo Hope. Até porque soa como Hope de esperança. Então, por causa disso. O que ele está querendo colocar aqui? Basicamente, você vai ter menos incentivo enquanto trabalhador individual para se qualificar, porque tipo assim, não faz diferença você ser um bom
trabalhador com boas qualificações, você ser só um trabalhador de merda ruim com péssimas qualificações. Você vai ganhar a mesma coisa? Por que você vai basicamente procurar sarna pra se coçar? Deixa assim. De novo, aquela coisa que o Hope fala nos capítulos anteriores, transforma filósofos em bêbados. Você poderia se tornar um engenheiro, mas enfim, eu vou ficar aqui fazendo só o que eu tô fazendo aqui porque não compensa. E essa questão que ele fala de produção e tal, você pode ver isso, por exemplo, com a economia chinesa, que é uma das mais próximas de ser uma economia puramente socialista, vamos colocar assim. Mudou, já foi pior, enfim, mas é um bom exemplo. Talvez a mais próxima seria Cuba ou Venezuela. Assim, tem outras quatro, vai. Cuba, a Venezuela do Sul, que antigamente era chamada de Argentina. Você tem a Venezuela do Norte, que é a Venezuela original. Você tem a Coreia do Norte, mas enfim, vamos pegar a chinesa, por exemplo. Lá você tem muita espionagem corporativa, tipo, eles não conseguem desenvolver métodos, então, tipo, meio que eles infiltram, entre aspas, pessoas nas empresas e aí eles fazem cópias mal feitas de coisa, enfim. É o style dos produtos Xing Ling, né, como a gente chama. Então tem muito disso. Você vê como que é improdutivo, porque, de novo, as pessoas não se capacitam para conseguir fazer igual e simplesmente, vamos meter uma espionagem corporativa aí. Então tem muito disso. Agora, continuando aqui. Palavras do Hope novamente. Por último, mas certamente não menos importante, uma política de socialização dos meios de produção afeta a estrutura do caráter individual da sociedade, algo cuja importância dificilmente pode ser considerada exagerada. Como tem sido apontado repetidamente, adotar o socialismo ao estilo russo em vez do capitalismo baseado na teoria natural de propriedade implica em conceder uma vantagem relativa aos não usuários, não produtores e não contratantes em relação aos títulos de propriedade dos meios de produção e em relação à renda que pode derivar do uso desses meios. Se as pessoas têm interesse em determinar e, se possível, aumentar a sua renda, e se elas podem se deslocar de forma relativamente fácil do papel de produtor-usuário ou contratante para o de não-usuário, não produtor ou não contratante, hipótese cuja validade, na verdade, dificilmente pode ser contestada, dessa forma, reagindo ao deslocamento na estrutura de incentivos influenciada pela socialização, as pessoas irão se ocupar de forma crescente nas atividades improdutivas e não contratuais e, à medida que o tempo passa, suas personalidades serão modificadas. A capacidade anterior de perceber e de antecipar situações de escassez, de aproveitar oportunidades produtivas, de estar ciente das possibilidades tecnológicas, de antecipar a mudança na demanda, de desenvolver estratégias de marketing, de identificar oportunidades de troca mutuamente vantajosa, em resumo, a habilidade de iniciar, de trabalhar, de atender às necessidades das pessoas será reduzida, se não completamente extinta. Os indivíduos se tornarão pessoas diferentes, com habilidades diferentes, e se subitamente a política fosse modificada e o capitalismo reintroduzido, não poderiam mais voltar aos seus antigos eus e acender o velho espírito produtivo, mesmo que quisessem. Eles terão simplesmente esquecido como fazer e serão obrigados a reaprender lentamente com elevados custos psicológicos, tais como os altos custos que eles tiveram anteriormente para suprimir suas habilidades produtivas. Mas essa é somente metade da imagem das consequências da socialização. Vou parar aqui para comentar. Essa parte aqui é bastante interessante, porque o Hope ele está colocando o seguinte: você se torna basicamente um indivíduo pior no socialismo, porque você tem diversos desincentivos para fazer coisas porque não compensa. Não compensa por quê? Porque, de novo, por que você vai tentar melhorar seu capital privado, é, você enquanto indivíduo, enquanto trabalhador, se você não tem incentivo para isso? Por que você vai se tornar mais produtivo sendo que a improdutividade é incentivada? Por que você vai se tornar melhor quando o pior é incentivado? Por que você vai se tornar um ser humano melhor quando ser um ser humano pior é o melhor a ser feito? Essa mentalidade não é fácil de tirar. Por isso que eu falo, por mais que. Trazendo mais para um amplo espectro aqui. Se você derruba o Estado hoje, o que vai acontecer? Digamos, sei lá, caiu uma bomba em Brasília, alguém fez esse favor para a humanidade, extinguiu toda a cúpula política do governo brasileiro, do crime organizado brasileiro, foi todo mundo. Brasília virou uma Chernobyl 2.0. O que você acha que vai acontecer aqui no Brasil? Os gado vai fundar outro estado na hora. Por quê? Porque a mente está deturpada. Então, acima de tudo, a nossa batalha contra o Estado é uma batalha mental. É uma batalha intelectual de mudar a cultura, mudar ideias, mudar pessoas e conseguir fazer isso evoluir, vamos colocar assim. Então, assim, seguindo aqui com as palavras do Hope, que ele vai complementar a outra metade.
A outra metade pode ser concluída se recordarmos as conclusões anteriores em relação às diferenças aparentes entre o capitalismo e o socialismo. Isso mostrará o outro lado da mudança de personalidade provocada pela socialização e complementar a já mencionada perda na capacidade de produção. Deve-se recordar o fato que o socialismo também precisa resolver o problema de quem está no controle e coordena os vários meios de produção. Deve-se recordar o fato que o capitalismo também precisa resolver de quem está no controle e coordena os vários meios de produção. Tá, retomando essa parte aqui, que eu parei para beber água. No entanto, ao contrário da solução do capitalismo para este problema, no socialismo, a atribuição de diferentes posições para diferentes indivíduos na estrutura de produção é uma questão política, ou seja, um problema resolvido independentemente das considerações dos proprietários usuários anteriores e da existência de um acordo contratual reciprocamente favorável. Eita, palavra difícil. Mas pela sobreposição da vontade de uma pessoa sobre a da outra, divergente. Evidentemente, a posição de alguém na estrutura de produção tem um efeito imediato sobre sua renda, seja em termos de bens permutáveis, de lucro psíquico, de status e assim por diante. Consequentemente, como as pessoas querem melhorar seus rendimentos e colocar em posições muito melhores na hierarquia de zeladores, terão que usar cada vez mais seus talentos políticos. É irrelevante, ou pelo menos de menor importância, se tornar um produtor ou contratante mais eficiente com o objetivo de ascender na hierarquia dos beneficiários dos rendimentos. Em vez disso, é cada vez mais importante ter habilidades peculiares de um político, ou seja, uma pessoa que, mediante a persuasão, demagogia e intriga, mediante promessas, subornos e ameaças, consegue construir um apoio público para sua própria posição. Dependendo da intensidade do desejo por rendimentos mais elevados, a pessoa terá que gastar menos tempo desenvolvendo suas habilidades produtivas e mais tempo aprimorando seus talentos políticos. E, de novo, o que são os talentos políticos de alguém? A capacidade de roubar, fraudar e mentir. Então, você vê como que a coisa degringola. E considerando que pessoas diferentes têm diferentes níveis de produtividade e talentos políticos, pessoas diferentes chegam imediatamente ao topo, de modo que é ascendente em toda parte o número de políticos na ordem hierárquica de zeladores. Em todo o caminho até chegar ao topo, haverá incompetentes para realizar o trabalho que deveriam executar. Não representa nenhum entrave à carreira do zelador se ele for estúpido, indolente, ineficiente e indiferente, desde que ele detenha habilidades políticas superiores e, consequentemente, pessoas assim em toda parte tomarão a conta dos meios de produção. Nota 35. Into Anarchy and States, acho que é assim que se fala. É uma obra de 1937 do Hope, provavelmente não está traduzido, isso aqui é do alemão. Mas enfim, capítulo 5, 3 e 2 que ele referencia aqui. Não sei se está traduzido, enfim, se tiver, deixa no comentário aí. Seguindo aqui. Olhar para a Rússia e para os outros países do bloco oriental, onde foi implementada uma política de socialização dos meios de produção num grau considerável, pode ajudar a ilustrar a verdade das conclusões anteriores. Mesmo um conhecimento superficial desses países é suficiente para verificar a validade da primeira e principal conclusão. O padrão geral de vida nos países do bloco oriental, embora reconhecidamente diferente de um país para o outro, uma diferença que por si mesma teria que ser explicada pelo grau de rigor com que o regime de socialização foi e é atualmente realizado na prática, atualmente, de novo, anos 80, esse livro não tinha caído ainda a cortina vermelha. É claramente muito menor do que aquele registrado nos chamados países capitalistas do Ocidente. É verdade que até mesmo o grau de socialização dos países ocidentais, apesar de diferir de país para país, é bastante considerável e normalmente muito subestimado, como ficará claro nos próximos capítulos. Embora a teoria não faça e não possa fazer um prognóstico preciso do quão drástico será o resultado do empobrecimento advindo de uma política de socialização, exceto que tal feito será perceptível, certamente vale a pena mencionar que quando uma socialização quase completa foi efetivada na Rússia, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, essa experiência custou literalmente milhões de vidas. E exigiu alguns anos depois, em 1921, uma mudança acentuada na política com a implementação da nova política econômica, que é a NEP, né, em inglês, que é New Economic Policy. Em português, a NPE. Eu falei em capítulos anteriores que eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, eu vou dar uma estudada mais nisso, nessa questão mais aprofundada, mas eu quero falar disso porque esse vídeo vai ser mais uma defesa, tipo assim, que de fato o comunismo foi feito, implementado na União Soviética, só que ele deu errado muito rápido. Tanto que foi em 1918, 1921 já, tipo, não, esquece esse bagulho aí, vamos fazer outra coisa. Mas enfim, essa é uma parte que eu quero fazer. Seguindo aqui com as palavras do Hope.
que reintroduziu elementos de propriedade privada para moderar os resultados desastrosos para níveis que se mostrariam toleráveis. Nota de rodapé 36. Antes de mais nada, com certeza, a Rússia era um país pobre, com pouco capital acumulado para ser utilizado e consumido numa situação de emergência. Sobre a história socioeconômica da Rússia soviética, ver Brutus... acho que é assim que se fala o nome do cara, enfim, é um nome complicado aqui. Economic Planning em Soviet Russia, London, 1975, também, por exemplo. A Nova Economic History of USSR, Handelsmove, também outro nome complicado. Enfim, ele dá umas referências de livros aqui. Se vocês quiserem, procurem lá na página 45, que é onde está referenciado. Enfim, voltando aqui. De fato, mudanças repetidas na filosofia fizeram a Rússia passar por experiências semelhantes por mais de uma vez. Embora um pouco menos drásticos, resultados similares da política de socialização foram experimentados em todos os países do leste europeu após a Segunda Guerra Mundial. Também lá, privatização moderada de pequenas unidades agrícolas, de ofícios e pequenos negócios haviam sido permitidas várias vezes com a finalidade de evitar um colapso econômico completo. 37 aqui, nota de rodapé. O que o Hope fala? Sobre o sistema econômico do bloco oriental dominado pela União Soviética, Armstrong, sei lá, enfim, outro nome complicado. Communism in Eastern Europe, enfim, ele dá várias referências de livro aqui, não vou ler todos, que isso aqui vai ficar muito longo, mas quem quiser, página 45 ainda. Nota de rodapé 37. Contudo, apesar de tais reformas que, consequentemente, provam o ponto de que, ao contrário da propaganda socialista, é a propriedade privada e não a propriedade social que aperfeiçoa o desempenho econômico, e apesar do fato de as atividades produtivas clandestinas e ilegais de escambo e de comércio no mercado negro serem fenômenos onipresentes em todos esses países, tal como a teoria nos levaria a supor, e que essa economia clandestina ocupa uma parte dessa inatividade e ajuda a melhorar as coisas, o padrão de vida dos países do bloco oriental é lamentavelmente baixo. Faltam completamente todos os tipos de bens de consumo básicos e em muitos lugares o abastecimento é muito pequeno ou de qualidade extremamente baixa. E aqui ele dá outra referência de livros, basicamente. Não vou ler aqui porque quero ver se eu termino esse capítulo nesse livro, nesse vídeo. Faltam 3 páginas, basicamente. Acho que esse vídeo vai ficar mais longo. O caso das Alemanhas Ocidental e Oriental é particularmente instrutivo. Aqui a história nos dá um exemplo o mais próximo possível de um experimento de controle social que provavelmente se desejaria esperar. Uma população bastante homogênea que compartilha muito da mesma história, cultura, estrutura de caráter, ética do trabalho, dividida após a derrota da Alemanha de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Eu não deveria ter falado Hitler, enfim, vai cortar o alcance do vídeo. Na Alemanha Ocidental, mais por causa das circunstâncias favoráveis do que pela pressão da opinião pública, foi adotada uma extraordinária economia de livre mercado, foi abolido de um só golpe o sistema anterior de controle de preços e introduziu uma quase completa liberdade de circulação, de comércio e de ocupação. 39, aqui, nota de rodapé. O introdutor e principal Ehrhard, um introdutor e principal expoente político da economia política do pós-guerra, Prosperity Show Competition, social e economia de mercado, tá, aqui ele tá referenciando a galera que reconstruiu a Alemanha depois do pós-guerra. Só uns comentários aqui, tá? O tiozinho do bigode, tá, que eu não vou falar o nome dele aqui de novo para não cortar o alcance do vídeo, ele era bem parecido com o outro tiozinho do bigode lá da União Soviética, tá? O Stalin. O tiozinho do bigode alemão e o tiozinho soviético, eles tinham ideias muito parecidas, tá? Então, essa história aí que seu professor de história fala que o bigodismo é de extrema direita, não é lá muito verdade, não. Se você analisa economicamente, ideologicamente, politicamente ali as estruturas dos regimes, você fala, mano, isso aqui é mais parecido do que diferente. Isso aqui tem muito mais a ver com socialismo do que com capitalismo. Então, tanto que é o Partido Socialista, sabe? Nacional Socialista. Tá no nome, porra. É óbvio. Então, enfim. Então, o seu professor de história não sabe muito de história, não. O seu professor de história precisa estudar história. Agora, enfim, continuando. Palavras do Hope. Por outro lado, na Alemanha Oriental, sob a dominação da Rússia Soviética, foi implementada a socialização dos meios de produção, ou seja, a expropriação dos proprietários privados anteriores. Foram aplicadas sobre a mesma população 2 diferentes enquadramentos institucionais e 2 diferentes incentivos estruturais. A diferença nos resultados é impressionante. Aqui ele faz a nota de rodapé referenciando estudos comparativos. Tá,
tudo em alemão, enfim. Eu não vou ler essas partes em alemão, não falo alemão. Mas nota de rodapé 40, para quem se interessar. Embora ambos os países apareçam bem dentro dos seus respectivos blocos, a Alemanha Ocidental tem o mais alto padrão de vida entre as maiores nações da Europa Ocidental e a Alemanha Oriental se orgulha de ser o país em melhor condição financeira do bloco oriental, o padrão de vida na parte ocidental é muito mais alto e tornou-se relativamente maior ao longo do tempo, apesar da transferência de consideráveis volumes de dinheiro deste para a parte oriental, tanto por governo quanto pelos cidadãos, e do aumento de políticas socialistas no Ocidente. O visitante que fosse da Alemanha Ocidental para o Oriental ficaria simplesmente chocado ao entrar num mundo quase completamente diferente e empobrecido. Na realidade, quando todos os países da Europa do Leste são atormentados pelo problema de imigração de pessoas que querem deixá-los para se mudar para o próspero Ocidente capitalista, com suas oportunidades crescentes, enquanto eles têm gradualmente estabelecido um controle mais rigoroso de fronteiras, transformando esses países numa espécie de gigantescos campos de prisioneiros, com a finalidade de impedir o fluxo migratório, o exemplo da Alemanha é o mais marcante. Como não existe diferença de idiomas, tradicionalmente a barreira natural mais severa para os imigrantes, a diferença dos padrões de vida entre as duas Alemanhas, provou ser tão elevada que a imigração da parte oriental para o ocidental tomou tamanha proporção que, em 1961, o regime socialista da Alemanha Oriental, no último ato de desespero, finalmente fechou completamente suas fronteiras para a Alemanha Ocidental. Para manter a população no país, teve que construir um sistema de muros nunca antes visto no mundo, com arame farpado, cercas elétricas, campos minados, dispositivos automáticos de tiro, torres de vigilância, com extensão de 155 km e com o único propósito de impedir o povo de fugir das consequências do socialismo ao estilo russo. Que é basicamente o que era a cortina vermelha, tá? Seu professor de história defendia isso, provavelmente. Além de exemplificar o ponto principal, o caso das duas Alemanhas, devido ao seu caráter experimental, se mostra particularmente útil ao ilustrar a verdade das demais conclusões teoricamente deduzidas. Analisando comparativamente as posições sociais, não se encontrará, em nenhum lugar da Alemanha Ocidental, alguém trabalhando tão pouco, tão lentamente, de forma tão negligente. Enquanto a jornada de trabalho na parte oriental, mais elevada, é obviamente regulamentada, quanto seus compatriotas da Alemanha Oriental. Na verdade, não por causa de quaisquer alegadas diferenças de mentalidade ou ética de trabalho, pois historicamente são as mesmas, mas porque o incentivo para trabalhar é consideravelmente reduzido por um regime político que, efetivamente, fecha todas ou a maioria dos mercados para investimento privado. Na Alemanha Oriental é mais provável encontrar trabalho efetivo na economia clandestina, e em reação aos vários desincentivos para trabalhar, em particular para trabalhar na economia oficialmente controlada, há também uma tendência entre os alemães orientais de se afastar da vida pública e se enfatizar a importância da privacidade, da família e dos parentes, dos amigos e dos colegas, superando significativamente o que se vê na Alemanha Ocidental. Eu vou cortar aqui o vídeo, eu vou parar nessa parte, porque eu tenho um problema com o meu celular que ele corta vídeos em um certo ponto, mais ou menos entre 25 e 30 minutos. Já está com 23 minutos de gravação. Eu vou parar aqui, então vai ter mais uma parte, que aí eu vou cobrir basicamente a última página. Vai ser um vídeo mais curto, porque senão realmente não vai dar o tempo. Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que achou esse vídeo. Link na descrição com a playlist, compra do livro, checa os links aí. Curte, comenta, compartilha. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.